Olá! Por um mundo onde as pessoas saibam envelhecer com sabedoria e as mais jovens compreendam que elas precisam de proteção e cuidado. Está começando mais um programa parlatório aqui de Brasília pela TV Pai Eterno. O Papa Francisco é um senhor de 83 anos de idade. Tem alguns problemas normais de saúde e uma extraordinária força de trabalho. Ao encontrar outras pessoas idosas que trabalham, ele falou o seguinte: o futuro de um povo supõe necessariamente um diálogo e um encontro entre idosos e jovens para a construção de uma sociedade mais justa, mais bela, mais solidária e mais cristã. Hoje vamos falar sobre os idosos com duas pessoas altamente engajadas no estudo e no cuidado para com eles. O delegado Manuel Vanderick Filho é respeitado e admirado pelo trabalho que realiza em favor dos idosos e das pessoas com deficiência no interior de Goiás. E a geriatra Célia Caus, uma referência médica em Brasília, que atende idosos com uma simpatia rara. Dr. Manuel Vanderick Correia Filho não é um policial comum. Em Anápolis, no interior de Goiás, ele é responsável por 3 importantes delegacias: o 6º Distrito Policial e as especializadas de proteção ao idoso e ao deficiente físico e mental. Graduado em Direito pela Unievangélica, da cidade onde trabalha, ele tem intensa atuação nas redes sociais, nas quais publica textos com teor relevante e faz campanhas para ajudar pessoas e instituições em situação de necessidade. Delegado, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Eu começo perguntando o que talvez grande parte das pessoas que seguem o senhor nas redes sociais queira saber. O que motiva o senhor a compartilhar mensagens tão interessantes sobre valores humanos na internet? Eu acredito que na delegacia, historicamente, o balcão de uma delegacia de polícia, culturalmente, socialmente, representa a escória da sociedade. Então, tudo de violência, de dramas, de dores, ele desemboca primeiro no balcão da delegacia. Esse balcão da polícia é como se fosse um filtro, inclusive para o Poder Judiciário. O que chega lá, os inquéritos, os casos, eles já passam por uma triagem e, digamos assim, até por uma amenização de dor, sofrimento e drama. Então a gente acaba tendo um contato muito direto e muito exclusivo com essa parte dos sentimentos humanos, de dores, de traumas, de tragédias, de conflitos, de violência. E com o tempo, principalmente vendo a falência do nosso sistema jurídico, de ressocialização do bandido, de ressarcimento e restauração da vítima, acaba criando no servidor público do balcão policial essa vontade de fazer algo mais. A gente percebeu que só punir o agressor, ou só levar a vítima para um abrigo, ou só providenciar uma indenização é insuficiente para restaurar a sociedade. Então, de uma forma indireta, o que nós buscamos com o compartilhamento dessas histórias, desses casos, da nossa experiência, é contribuir para talvez, eu acho que frear um pouco esse progresso tão exponencial que a gente vê da violência, da perda dos princípios, da preocupação, da empatia com o próximo, que a gente compartilha aqui de uma forma tão carnal, tão visceral, melhor dizendo. O senhor tem um perfil jovem, saudável, mas se dedica a defender a vida de idosos e doentes. Qual é a missão que o senhor abraçou? Na verdade, isso é tão complexo explicar o porquê desse trabalho com idosos. Desde pequeno eu gosto muito, é algo que eu nunca tive muita empatia e familiaridade com crianças.
Desde criança eu tive mais contato, talvez até pela natureza da minha criação, com os meus avós, em zona rural, com idosos. Então o que eu gostava, a minha companhia era idoso. E o meu avô materno, ele tinha um abrigo de idosos. Então a minha família meio que cresceu com esse gene. E quando eu entrei para a Polícia Civil e surgiu a oportunidade de trabalhar com idosos, né, de criar a Delegacia de Proteção ao Idoso, eu percebi uma lacuna, uma carência muito grande de órgãos públicos para prestar um serviço diferenciado, mais psicológico, mais assistencialista, mais humanitário, que hoje, infelizmente, nesse estado tão compartimentado e burocratizado, não existe. E como eu te disse na primeira resposta, a tentativa de fazer algo mais, de cumprir uma missão, de ter uma relevância social através da nossa profissão, eu acredito que nos levou para esse trabalho com o idoso, que eu percebi que era muito esquecido pela polícia, né? Hoje o trabalho policial e o processo penal brasileiro ele é focado exclusivamente no autor dos crimes, punir o agressor, ressocializar o agressor, e a vítima é esquecida nessa legislação. Então não existe o trabalho de recomposição, de conciliação psicológico, assistencial no processo penal. Então trabalhar com idosos em uma violência doméstica tão latente como essa situação que envolve a pessoa velha, é uma forma muito original, eu acredito, de fazer justiça com as próprias mãos sem praticar violência. Então foi o que nos levou a abraçar essa causa, eu acredito. Doutor, não é muito comum encontrar um delegado de polícia com uma postura pública tão cheia de empatia como a do senhor. A polícia está mudando? Com certeza, isso é notório, porque se a gente for olhar a mudança do sistema processual penal brasileiro, de poucos anos para cá, eu estou na polícia há 12 anos. Nesse período relativamente curto para uma mudança institucional, uma mudança social, eu acompanho uma trajetória muito rápida, muito exponencial de mudanças. Hoje a gente encontra uma série de juízes, promotores, policiais enfrentando dificuldades técnicas e institucionais por perceberem que a lei, em grande parte das situações, provoca sofrimento no idoso, na mulher, na criança. Então, por isso, essas mudanças, né, de perfil, como você relatou, eu acredito que são muito importantes e eu fico feliz de você me considerar uma delas. Voltando à questão dos idosos, o senhor atua numa cidade do interior, mas a situação das pessoas que envelhecem desamparadas está presente em todo o país. Qual é o caminho que o senhor sugere a ser percorrido pela sociedade para proteger essa parte da população? Olha, todas as mudanças sociais, como eu falei, demoram um certo tempo para serem aglutinadas pela consciência coletiva, né? O processo de envelhecimento é muito recente na sociedade brasileira. A gente é acostumado a ter criança em casa desde sempre, todo mundo teve filhos. Mas ficar velho, e aí eu falo 70, 80, 90 anos, é um processo que começou de pouquíssimas décadas para cá. Antigamente, velho era quem tinha 60 anos. Inclusive, as legislações assim consideram, né? Idoso é quem tinha 60 anos acima. E hoje esse perfil já não condiz com a nossa realidade. Hoje as pessoas estão envelhecendo de fato. E as famílias ainda não aprenderam a ter um idoso de 90 anos em casa. Então não existe, elas não aprenderam com os pais, elas não tiveram um exemplo de um velho de 90 anos em casa, com Alzheimer, com problema psiquiátrico. Então por isso eu acredito que exista tanto conflito e tanta violência psicológica e física contra o idoso. Eu acredito, assim, em resumo, né, que o grande problema é esse, a falta de cultura. Mas no meu ponto de vista, isso não justifica, né? Como cristãos e falando para uma rede cristã, eu acho que é um sacrifício, eu sempre me coloco no lugar, tenho empatia pelos filhos e netos que enfrentam essa dificuldade, mas é um desafio que eu acredito retributivo, porque a gente recebeu isso deles na nossa infância, na nossa juventude, eu acho que é uma retribuição mais do que merecida, né? Eu acho que não é uma troca, e isso é o grande problema da sociedade.
A gente tem relações pautadas na troca. E o idoso, ele não vai oferecer nada em troca, porque ele já tem um problema tão grave de saúde, de cuidado psiquiátrico, enfim, é muito estressante. Então você se doar para uma pessoa sem receber nada em troca, eu acho que é a forma mais pura de amor, né? E a gente não está acostumado com ela ainda. A gente ainda precisa da troca, de receber algo em contraprestação. Por isso que são muitos fatores, né, que eu te disse, mas esses são os principais na minha avaliação. Por parte da polícia, costuma-se esperar mais a punição dos envolvidos em malfeitos. O senhor pensa em uma atuação que possa evitar os delitos? Hoje eu mudei muito a minha forma de agir aqui em relação aos agressores, em relação aos filhos, netos e ao próprio idoso. Porque hoje o meu principal parâmetro é me colocar no lugar da pessoa. Então o que falta hoje, o conselho que eu mais dou é a gente se colocar no lugar do idoso. Que o que mais vale na vida de uma pessoa, e eu ouço isso deles mesmos, é qualidade e não quantidade. Muitos idosos preferem passar um mês na casinha simples que eles têm, sem energia, sem higiene, sozinhos que seja, mas é onde eles construíram toda a história afetiva deles, do que em um abrigo onde eles não conhecem ninguém, onde eles não têm a sua privacidade, a sua particularidade, onde eles não são pessoas individualmente consideradas, né? Onde eles são coletivo. Então o conselho que eu dou para as famílias hoje é se colocar no lugar do idoso. Ouvi-lo, né? Principalmente falta muito isso, a gente ouvir a pessoa. Mesmo os idosos que têm Alzheimer, que têm problema psiquiátrico, ele ainda consegue manifestar o que é prazeroso para ele. Eu acho que o que move o ser humano é esse senso de prazer, o prazer na vida, né? De continuar vivo. E a família, infelizmente, querendo proteger e intervir, acaba provocando sofrimento no idoso e tirando dele a vontade de viver. E é isso que acelera o processo de morte. Então é o meu principal recado. Delegado, foi muito bom ouvir o senhor até aqui, mas o nosso tempo é curto e eu preciso encerrar o nosso papo. Antes disso, gostaria que o senhor comentasse uma citação, como nós fazemos sempre com todos os convidados. Trouxemos uma palavra do Papa Francisco sobre os idosos. Abre aspas. A pandemia da Covid-19 mostrou que as nossas sociedades não estão organizadas o suficiente para dar lugar aos idosos com justo respeito à sua dignidade e fragilidade. Onde não há cuidado com os idosos, não há futuro para os jovens. Fecha aspas. Maravilhosa essa postura e extremamente atual, mas que já era realidade antes da pandemia, né? Eu acho que a família tem que ter em mente, com base nessas palavras do Papa, essa questão da qualidade de vida do idoso e não do tempo de vida. Para uma pessoa que já viveu tudo, eu ouço isso de idosos, eu já vivi tudo que eu tinha para viver, todas as experiências, já criei tudo, o que eu quero fazer agora é aproveitar a vida. Por isso tem uma grande quantidade de idosos na terceira idade indo atrás de namoro, indo atrás de viajar, indo atrás de fazer coisas que eles nunca fizeram, porque é a última oportunidade dele de ser feliz de acordo com o parâmetro dele e não da família. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. O prazer foi todo meu. Depois do intervalo, vamos continuar falando sobre a vida dos idosos com a geriatra Célia Caus. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório e agora vamos conversar com a doutora Célia Caus. Ela é natural de Fortaleza, no Ceará, graduada em Medicina pela Universidade do Pernambuco, pós-graduada com o Dr. Renato Maia, precursor da geriatria no Brasil,
Trabalhou no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, e também na assistência médica do Conselho de Justiça Federal, órgão que pertence ao Superior Tribunal de Justiça. Doutora Célia teve também a oportunidade de acompanhar o serviço de geriatria no Hospital Universitário. Ela gosta muito da área de psicogeriatria, que trata de demências, em particular o mal de Alzheimer e a depressão. Doutora Célia diz ainda que procura estar atualizada com os avanços da medicina nessa área, frequentando cursos e congressos. Bem-vinda, doutora Célia. É um prazer recebê-la aqui no programa Parlatório. Eu vou começar pela sua especialidade médica. Quando é recomendado e qual a idade correta para se procurar um geriatra? Quais as doenças que este profissional consegue ajudar a combater, doutora? Olha, eu sempre digo assim, o que é o geriatra? O geriatra é um clínico, como tem o clínico geral, mais voltado para a prevenção e tratar doenças provocadas pelo envelhecimento. Então, a gente começa, o certo é começar quando começa o declínio hormonal da gente, né? Então, varia. A mulher começa mais cedo, depois dos 40, chega 40, 50 anos, já está na menopausa, né? Porque os ovários envelheceram. O homem envelhece mais lentamente. O envelhecimento dele é depois dos 50 anos, o declínio hormonal deles, e não tem um declínio hormonal tão acentuado como a mulher. E a mulher não, chega na menopausa, fica, né, perde aí vários hormônios, né? Então, muito importante o sistema endócrino, é o sistema que realmente estimula a produção de neurotransmissores no sistema nervoso, além de atuar também no corpo, né? Doutora, um estudo divulgado pela Fundação Fiocruz revelou que os transtornos mentais atingem cerca de 30% dos idosos. Segundo a pesquisa, a maior prevalência é nas mulheres, nos idosos com maior de 80 anos ou mais, com menor renda, baixa escolaridade, sedentários e que apresentam maior número de doenças incapacitantes ou crônicas. Doutora, quais estratégias podem ser desenvolvidas para o combate deste mal? A gente pode com a vida saudável, né? Então eu brinco até as pessoas, a gente tem que organizar a vida da gente como se estivesse lapidando um diamante. O diamante só tem valor se for bem lapidado. Então você tem que estimular todas as áreas do sistema nervoso. O lado direito, que é ligado à arte, depois tem o lado da convivência, que é ligado se você tem familiar, vizinhos, tudo. Inclusive, há pesquisas mostrando que as pessoas que têm convivência vivem 6 anos a mais do que aqueles que ficam isolados. Então, também as pessoas que têm que trabalhar, fazer alguma coisa, não ir para uma repartição, assinar ponto, mas fazer as coisas em casa, lavar uma louça, cuidar do jardim. Isso estimula o sistema nervoso. Uma das coisas que também os ingleses observaram, fazendo uma experiência com motorista de ônibus, que ele fazia sempre aquele roteiro. Então, aquela área ligada no sistema nervoso era desenvolvida. Quando ele se aposentou, que parou de fazer o roteiro, aquela área atrofiou. Então, você tem que se manter ativo, organizar suas coisas, ter uma alimentação saudável, não é? Principalmente com muita verdura e frutas, né? Também ter atividade física regular, né? Pelo menos 50 minutos, 3 a 4 vezes por semana. E também a leitura, a meditação. As pessoas que têm menos Alzheimer são os monges do Tibete. Então é importante você ter essa vida organizada. Durante essa pandemia que nós estamos vivendo, uma prática ficou ainda mais escancarada. Muitos familiares privaram seus idosos de algumas atividades e até mesmo do convívio com algumas pessoas. A gente sabe que há uma linha muito fina, tênue, entre o cuidado com a saúde e o isolamento que leva a outros riscos. Doutora Célia, como que a senhora acha que a gente deve fazer para compreender qual é o verdadeiro cuidado
que as famílias devem ter com seus idosos? Por exemplo, um dos riscos que você tem quando você fica isolado de tudo, né, é a depressão. Se ele já tem tendência a ficar depressivo depois de uma certa idade, isso acomete mais, né? Quer dizer, se torna mais evidente, né? É difícil de dizer, mas a gente não pode também deixar o idoso sozinho. Tem que proporcionar a ele mesmo alguns momentos para ele descer. Uma das coisas que faz você viver mais é a convivência, é o relacionamento. Os japoneses calcularam isso. Pessoas que têm convivência, relacionamento, vivem 6 anos a mais. Não é? Então é importante nós termos alguma convivência, né? Mas com o devido cuidado. Doutora Célia, no parágrafo único da Lei de Criação da Política Nacional do Idoso, nós temos escrito o seguinte: os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura, esporte e lazer devem elaborar proposta orçamentária no âmbito de suas competências, visando o funcionamento, ou melhor, o financiamento de programas nacionais compatíveis com a Política Nacional do Idoso. A senhora acredita que o poder público e a sociedade têm permitido e prestado atenção a essas condições para um envelhecimento saudável de nossos idosos? Essas condições fazem diferença na saúde do idoso? Olha, nós temos um país, continente, né, que tem inúmeros problemas, inclusive está passando um momento de muito problema financeiro, né? Mas existe nas cidades tudo, abrigos, asilos para os idosos, ou então tem locais que eles se encontram, dançam, aprendem a se relacionar, né? Mas dentro do que nós estamos passando, eu não posso dizer que o governo não está ajudando, tá, mas a gente está passando um momento especial na história do país, né? Então, não só do país, mas na história da humanidade. São muitos problemas, inclusive esse problema da pandemia, que muitas pessoas tiveram que investir nos cuidados, em hospitais, tudo para dar assistência às pessoas que estão doentes. Doutora Célia, alguns estudos nacionais têm demonstrado que o impacto das crenças pessoais influencia no envelhecimento bem-sucedido. Em 2005, um estudo, por exemplo, conduzido no Rio Grande do Sul, mostrou que aqueles idosos cujas crenças pessoais davam maior significado às suas vidas tinham até 10 vezes mais chance de cursar um envelhecimento bem-sucedido em comparação com aqueles que não possuíam. Como é que a senhora enxerga o papel da religião no processo de envelhecimento? É importantíssimo, inclusive porque não é da agora, mas eu sei se você ver a história da humanidade, sempre as pessoas têm necessidade de ter uma crença, ter acreditar no Criador, e é verdade, né? Porque, inclusive, as pessoas que fazem, quando a gente orienta, né, a ter uma vida equilibrada, um dos aspectos é a oração e a meditação. Quando a gente faz oração, meditação, o cérebro muda, há uma mudança de onda em determinada área do cérebro que preserva o sistema nervoso. Então, ajuda também nessa parte cognitiva e ajuda no envelhecimento cerebral. Doutora Célia, muito bom ouvir a senhora, muito bom mesmo. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e eu preciso concluir. Nós sempre pedimos aos nossos convidados, no final das conversas, para comentar uma citação. Trouxemos para a senhora uma palavra do escritor e cartunista mineiro Ziraldo. Abre aspas. Não fossem os amigos de infância e o espelho, a gente nunca saberia que está ficando velho. Fecha aspas. Realmente, o envelhecimento não só afeta a parte mental, mas também a parte física. A gente fica enrugado, massa muscular fica mais atrofiada, há um depósito maior de gordura no corpo, né? Uma substituição do músculo por gordura, né?
Mas a gente não tem que ficar complexado por isso, porque o envelhecimento também te dá muitas vantagens. Um deles é a experiência. Você quer tomar uma decisão, tudo, você conversa com seu pai, com sua mãe, que sabe que vai ter um conselho de uma pessoa experiente. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa. Eu quero também agradecer a você que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.